E hoje eu gostaria de continuar falando agora de uma comunhão, que está escrito até ali, é tempo de avançar na comunhão com Jesus. É tempo da igreja avançar. Nós precisamos ter comunhão uns com os outros. E eu soube que foi uma beleza. Muitos tiveram aqui um tempo onde eles puderam ir ao outro, pedir perdão, né? E sem dúvida nenhuma, é a melhor coisa que tem, porque a gente precisa de unidade dentro do corpo de Cristo. Mas a unidade com Jesus, ela tem que ser mantida todos os dias. E hoje eu gostaria de falar em 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 8, né? São esses 8 versículos que vão falar e que, de certa forma, vão nos instruir aqui a como andar melhor na presença de Jesus. Porque estamos aqui falando de batizandos, pessoas que vieram aqui e eles estão iniciando a sua caminhada, e essa caminhada começa com um passo que eles deram. E toda caminhada começa assim. Você só pode falar que está numa caminhada se você der o primeiro passo. Se você não dar o primeiro passo, irmão, vai ficar difícil. E nós vamos ver, através da palavra, que o apóstolo Paulo levou a aprender alguma coisa, como nós devemos andar pessoalmente na presença de Jesus. Nós temos que saber andar. Aqui, a Giovana estava agora há pouco, eu estava lendo hoje a respeito dessas 2 mulheres que foram cometidas ali, de assassinato, uma coisa terrível para a nossa cidade, né? Mas ela estava falando que ela estava pensando se ela aproveitou as oportunidades que ela tinha para falar de Jesus para aquela amiga dela. E muitas vezes, irmãos, a gente tem que falar, mas às vezes, como diz, né? Se tu tiver uma vida abençoada diante do Senhor, você, irmãos, vai demonstrar Jesus para essa pessoa sem precisar abrir a boca. Amém, irmãos? Porque ela vai ver tua atitude, o teu comportamento, vai ver que você realmente tem um compromisso com Deus. E isso é importantíssimo para nós. Nós não podemos só dizer que somos crentes. Nós precisamos viver essa vida de Jesus em nós. E a igreja está crescendo. A igreja já está, hoje tinha um bom grupo aqui, hoje já tem um grupo maior ainda, agora à noite, mas eu sei que vai chegar mais gente, mas a gente não pode, de maneira nenhuma, deixar que isso venha pessoas e que queiram viver a vida dele de qualquer maneira. A igreja do Senhor, ela tem uma doutrina, que a gente fala que é a doutrina dos apóstolos, na qual nós precisamos caminhar por ela. Você não pode fazer o que quer, porque se a gente quer andar com Jesus, a gente precisa andar em santidade. Diga aí, santidade. É o que eu preciso para a minha vida. E é uma luta, porque hoje em dia está difícil, mas eu gostaria de ler com vocês. Vamos lá, já está ali o texto. Eu gostaria que você acompanhasse. Eu coloquei porque está na minha tradução, né? E aí todo mundo lê a mesma Bíblia. E diz assim, 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 8. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato, assim vocês estão procedendo. Agora, lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual e cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique a seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhe dissemos
e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhes dá o seu Espírito Santo. Amém, igreja? Senhor, nós queremos tomar posse dessa palavra. E, ó Deus, que o Senhor dirija esse momento para que possamos ter aqui, Senhor, um tempo em que a Tua graça e a Tua misericórdia venha nos ensinar a andar contigo durante a nossa caminhada aqui na terra. Que o Senhor, meu Deus, esteja preparando os nossos corações e que o Espírito Santo esteja aqui nesse lugar, agindo de modo sobrenatural, para fazer com que essa palavra penetre lá no fundo do coração, e não só penetre, mas também, Senhor, que possamos usar essa palavra para poder crescer e avançar na comunhão contigo, porque sem ti nada somos e nada podemos fazer, Pai. Cuida de cada um e trabalha na vida de cada um aqui nessa hora, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Apóstolo Paulo, que palavra maravilhosa. Dava para a gente simplesmente ficar com esse texto aqui, porque ele já está falando tudo. Ele está falando aqui sobre novidade de vida, que começou quando cada um deu um passo de fé. Como eu falei aqui, dos novos convertidos que se batizaram. E agora, irmãos, nós estamos numa caminhada de fé. Começa com um passo, e aí então começa a caminhada. E essa caminhada, né, em todo o Novo Testamento aqui, nós temos a comparação da vida cristã como uma grande caminhada. Nós sempre estamos falando, inclusive, a Igreja Batista, lá de Brusque, que eu servia, ela tinha o nome, Igreja Batista do Caminho, porque nós estávamos no caminho. E é importante dizer, irmãos, que nós precisamos estar nesse caminho. Mas esse caminho não se anda de qualquer maneira. Quero exortar os irmãos aqui nessa noite. Abra o seu coração, tira o orgulho e peça a Deus para que possa ouvir essa palavra, para que a gente saia daqui essa noite curado e transformado por Deus, com uma atitude nova, de começar a caminhar a partir de amanhã nessa direção que Deus está dando para a gente. Andar sempre sugere progresso, e temos que fazer progressos em nossa vida cristã. A gente tem que avançar. O tema desse ano é avançar, e nós precisamos ir adiante, não podemos parar. Andar também exige força, e Deus prometeu fornecer a força para que nós precisamos caminhar com Ele. Nós não precisamos ter medo que Deus não nos vai deixar nessa caminhada sozinho. Ele está indo com a gente. E eu te garanto que no final da caminhada da vida, nós vamos entrar na real presença do Senhor. Mas se estivermos andando não conforme eu quero, não conforme o mundo está dando a direção para nós, mas principalmente conforme a direção que nós temos aqui na doutrina dos apóstolos, nos ensinamentos que eles deixaram para nós. Então nós precisamos fazer isso. É interessante que lá no início de Gênesis, né, a gente vai ver lá no capítulo 5, versículo 24, está ali, né? Olha só o que diz. Tinha um homem que ele andou com Deus, né? E quando ele andou com Deus, Deus se apaixonou por ele de tal forma que depois Deus o tomou para si. E Enoque foi arrebatado. Jesus tomou ele para si, porque a vida daquele homem era uma vida correta. Uma vida que, de certa forma,
deveria ser igual à nossa hoje. Nós deveríamos criar em Deus o desejo de nos levar até Ele com a nossa santidade. Mas muitas vezes nós não estamos vivendo dessa maneira. E a impureza então está tomando conta de nós. Então, vamos ler esse versículo, vamos lá. Fala assim, Deus é apaixonado por pessoas que o amam e que obedecem a sua palavra. Essa era a vida de Enoque, irmãos. Ele teve tanta coisa boa andando aos pés de Deus naquela época que Deus falou assim, ele não é digno de viver nesse lugar. Aquele lugar que estava virando realmente que Deus teve que acabar com tudo, né? Antes um pouquinho de tanta impureza, Deus estava ali, olhando para aquele homem e trazendo ele para perto. Deus ama a gente e quer a gente por perto dele, irmãos. É um Deus de relacionamento. E agora, o próximo, pode passar o próximo. O apóstolo Paulo disse, andai em santidade. A santidade é uma marca de roupa. Eu estou aqui com um relógio, né? Que ele tem um nome lá que vem de santo, né? É verdade, né? A marca aí eu fui e comprei, porque eu falei assim, eu quero ser santo também. Mas só que não mudou a minha vida por causa do relógio que é santo. Não é uma vestimenta que Deus está falando para que você vai comprar numa loja, não, mas é a vestimenta que Ele dá para cada um de nós. Sabe, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, andai em santidade, porque, irmãos, se nós não andarmos em santidade, nós estamos enganando a nós mesmos. Nós estamos aqui com a brincadeira, porque diz a palavra que Deus sabe de todas as coisas. Vocês acreditam nisso que eu estou falando, que Deus sabe de todas as coisas, sim ou não? Sabe? Então você não tem como esconder nada dele. Deus não só vê coisas boas, Deus vê até as erradas. Não importa se você é crente ou se você não é, Deus sabe todas as coisas. Olha só, por que nós precisamos andar em santidade? Pois só assim nós vamos o quê? Agradar a Deus. Olha o versículo 1, o que o apóstolo Paulo põe aí? Ele diz, quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a vida, a fim de agradar a Deus. E, de fato, assim vocês estão procedendo. Agora, lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Precisamos andar em santidade para agradar a Deus. E é interessante quando o apóstolo Paulo diz aqui, e vocês já estão fazendo isso. Glória a Deus! Eu queria poder também dizer a mesma coisa da PIB de Navegantes. Eu posso dizer por mim em particular, porque eu não consigo andar com vocês. Eu não sei o que vocês fazem, mas para mim, irmãos, eu posso dizer que está sendo uma grande batalha viver em santidade. Porque para viver em santidade, a gente tem que morrer para a nossa vontade, para o nosso gosto, sabe? E eu tenho, nesses últimos tempos aí, tentado buscar ao Senhor, feito jejum, colocando diante de Deus, para que os meus olhos sejam puros, que os meus ouvidos possam ouvir coisas boas. E como foi maravilhoso esse tempo que eu estive na presença do Senhor, que eu estive ali me separando, porque verdadeiramente eu posso ver, irmãos, que Deus tem poder para trazer a santidade na nossa vida em meio ao caos em que nós encontramos o mundo hoje. Deus é capaz de fazer com que você tenha os seus olhos puros, que você tenha a sua mente pura, tenha o seu coração puro, tenha a sua boca pura, sabe? Ele é capaz de fazer, mas só que nós estamos querendo imitar o mundo, e não pode acontecer. E é interessante que ele termina esse versículo, primeiro ele diz,
agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus, que cresçam nisso cada vez mais. Diga para essa pessoa que está aí do seu lado, você não pode parar de buscar a santidade. A santidade é todo dia, todo tempo. A igreja está crescendo, irmãos, e a gente não pode ter aqui muitas pessoas, vai ter muita gente, mas se a gente não tiver no direcionamento e na caminhada da santidade, nós iremos perder tudo. Nós estaremos aqui perdendo o nosso tempo, irmãos. Porque, afinal de contas, irmãos, todos vivem para agradar alguém, sim ou não? A gente sempre vive para agradar alguém. A gente quer fazer uma coisa boa para alguma pessoa, né? E muitas pessoas vivem só para agradar a si mesmo. Porque a gente, às vezes, vai na igreja e a gente chega lá e fala assim, não gostei da palavra do pastor. Ele está indo só na igreja para agradar a si mesmo. Hoje eu gostei, foi bom pra caramba. Olha, o louvor hoje estava bom demais. Nós não estamos aqui para agradar vocês, irmãos. Nós estamos aqui para agradar a Deus. Porque esse é o nosso objetivo principal. E se eu, como pastor, quero agradar a Deus, eu preciso fazer o meu papel de instruir a igreja no caminho que ela deve andar. A mesma coisa acontece com você na sua casa, com o seu marido, com a sua esposa, com seus filhos. Você precisa ensinar os seus filhos a andar no caminho de Deus e com santidade. E a santidade faz isso. E essas pessoas, elas são tão insensíveis às necessidades dos outros, sabe? Elas são insensíveis porque elas estão pensando nelas. Então, irmãos, quando eu busco a Deus, eu não posso buscar a Deus pensando em só suprir as minhas necessidades. Eu preciso buscar a Deus, entendendo que eu sou um corpo de Cristo aqui nessa terra e que preciso estender as minhas mãos para o lado direito, para o lado esquerdo, para frente, para cima, para trás, para baixo. Não podemos de maneira nenhuma ficar ali isolados. Nós precisamos ter essa santidade, porque essa santidade vai fazer a gente andar nessa terra como Cristo andou. Como Paulo andou, a ponto de falar, olha, sejam meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Olha só que coisa maravilhosa. Depois há outros que vivem para agradar a homens, e nada ou pouco se esforçam para agradar a Deus. É melhor agradar homens, porque afinal de contas, eu posso receber alguma coisa em troca, sabe? Porque o homem, eu estou vendo, se eu faço alguma coisa boa para ele, ele vai me elogiar, ele vai falar comigo, então, de certa forma, eu vou ganhar alguma coisa. E muitos, às vezes, perdem a oportunidade de agradar a Deus, porque está largando o ofício principal da vida de um cristão, que é agradar a Deus. Segundo, agradar a Deus deve ser a principal motivação da vida de um cristão. O que você está fazendo para agradar a Deus? Eu estou fazendo uma pergunta para você. O que você está fazendo? Você pensa um pouquinho. E você, se puder, enumere o que você está fazendo para agradar a Deus. Ou talvez, se você não está nesse caminho de agradar a Deus, irmãos, que você possa pensar um pouquinho. O que eu estou fazendo que está desagradando a Deus? Porque nós precisamos pensar nisso. Porque se você conseguir enumerar muitas coisas que está desagradando a Deus, você precisa tirar aquilo da sua vida. E você precisa trazer aquilo que você não está fazendo, para que em Cristo e no nosso Deus seja glorificado a tua vida aqui na terra. Que você possa andar aqui e Deus se alegrar contigo, porque você está fazendo aquilo que Ele está mandando. Outra coisa também, que a gente vê que os filhos, eles devem naturalmente procurar agradar seus pais. Sim ou não?
Quem concorda comigo aí, levanta a mão. Filhos têm que agradar os pais, né? Fala a verdade. Porque, afinal de contas, pai e mãe é bênção de Deus na vida de qualquer pessoa. Sem dúvida nenhuma, o que seria de nós sem um pai ou uma mãe? Nós estaríamos mortos. E isso é algo que tem que acontecer também com Deus. Porque Deus é nosso, o Pai que criou todas as coisas. E nós ainda somos mais uma vez dele, porque nós nos reconciliamos com ele através de Cristo. Agora eu sou pai da criatura, eu sou filho como criatura, e eu também sou filho espiritualmente de Deus. E por isso agora o mundo espiritual voltou a ter poder de novo dentro de mim. A partir do novo nascimento, a partir do momento que eu aceitei Jesus, ele veio habitar em mim. E agora, irmãos, eu preciso prosseguir naquilo que ele tem me instruído no meu dia a dia. É interessante que a própria palavra diz lá em Deuteronômio 5, não está aí, nem precisa procurar. Eu só estou pegando aqui como um exemplo. Diz assim: honra teu pai e tua mãe, né? Que é um mandamento de Deus, né? Que está mandando ali a gente honrar pai e mãe, né? E é interessante, irmãos, que diz que esse filho ou essa filha que estiver honrando o pai e a mãe, eles serão felizes, serão abençoados, porque tem isso, porque quando honramos e agradamos a Deus, irmãos, nós temos sempre coisas para receber de Deus. Então, se a priori em honrar os seus pais da terra, mas também em honrar o Pai do céu, que está aí todos os dias, derramando sobre nós bênçãos incontáveis, que está aí todos os dias nos dando vida, nos dando força para continuar a nossa caminhada. Nós vemos lá no Salmo 1, o Salmo 1 é muito lindo, porque ele começa dizendo: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer onde? Na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E aí vem coisas melhores ainda, pois serão como árvores plantadas junto a ribeiros de água, na qual dá o seu fruto aonde? Na estação própria, e tudo quanto fizer o quê? Prosperará. Olha só que glória, irmãos. Então nós precisamos, irmãos, andar em santidade, porque quando andamos em santidade, como diz aí na primeira parte do Salmo 1, ele primeiro fala do que esse homem bem-aventurado não faz, né? E aí depois ele começa a contar o que Deus faz com esses que deixam de fazer coisas de pecado para servir e agradar a Deus. Sabe, irmãos, é tremendo. O próprio Jesus, olha só o que Jesus diz lá em João 8, 29, ele diz assim: o Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Olha só que palavra linda de Jesus. Mas é interessante que quando Jesus foi batizado, né? E então ele, quando sai das águas, levanta, aí daqui a pouco vem uma pomba, e aí aquela pomba vem sobre Jesus. E aí uma voz do céu que diz: este é o meu filho, em quem eu tenho o quê? Prazer e alegria. Diga para essa pessoa que está do seu lado: Deus tem prazer na sua vida, irmão. Se você estiver em santidade com Ele. É isso. Terceiro, irmãos, agradar a Deus significa mais do que simplesmente fazer a sua vontade. É verdade. É possível obedecer a Deus e ainda não agradá-lo. Nós temos uma igreja lá em Éfeso, né? Que
ela obedecia. Paulo elogiava aquela igreja. Mas chegou um tempo que Éfeso estava obedecendo, mas diz que ela deixou o primeiro amor. E aí, irmãos, tudo que a gente faz sem amor não vale nada. Sabe? É assim que acontece. Nós temos o exemplo também do profeta. Qual o profeta que recebeu uma ordem de Deus e no meio do caminho ele mudou tudo por conta própria? Quem é? Jonas. Estou gostando de ver, igreja. Glória a Deus. O profeta Jonas recebe de Deus uma missão de salvar a cidade de Nínive. Fala, vai lá, prega, porque eles estão errados e eu quero salvação. E aí Jonas, em vez de ir para Nínive, ele pega o barco e vai para Tarsis. E aí chega no meio do caminho, Deus pega e manda um vendaval, um vento forte lá, e ele começa a perder tudo aquele barco e de repente descobre que Jonas está ali. Jonas então é jogado para fora do barco e ali então ele é engolido por um grande peixe e o peixe vai lá, ele ora lá do fundo do ventre do peixe e começa a clamar e Deus então manda o peixe chegar lá na praia e vomita Jonas lá. Que coisa terrível. Sabe que o crente que desobedece a Deus muitas vezes se torna vômito, irmãos. Vômito, literalmente, porque está fazendo coisas estragadas, coisas que não deviam, e foi jogado lá de qualquer maneira. Aí então ele se levanta, e ele então vai lá para Nínive de novo, mas ele vai assim, sabe, com o coração, então vou para lá fazer o que o Senhor mandou. Chega lá, ele começa a pregar, e diz que a cidade é grande, e de repente que ele começa a pregar, aquele povo começa a se quebrantar, rasgou as suas vestes, jogou pó sobre a cabeça, clamaram, tanto eles quanto o rei daquela terra. Então Deus foi e perdoou. E aí Jonas, mais uma vez, entra em crise. Eu sabia que o Senhor não ia fazer o contrário, porque eu sei que o Senhor é Deus de compaixão, de amor. Sabe, Jonas, irmão, simplesmente queria que Nínive fosse destruída, porque eles não estavam em sintonia, ele não estava andando ali, sabe, diante de Deus, com a santidade, com a pureza, e por isso aquele coração daquele profeta estava ali cheio de rancor, de mágoas, e assim também anda o crente, quando não está buscando andar em santidade com Deus. Nós precisamos, como igreja batista de Navegante, irmãos, andar em santidade nessa terra, para abençoar o povo dessa terra, para fazer com que nós possamos ir muito mais longe ainda e alcançar pessoas para o reino dele aqui nessa terra. Você concorda comigo, irmãos? Nós temos que nos limpar da nossa sujeira para colocar diante de Deus a nossa vida. Sabe, outra coisa também, olha só, definição da obediência. Josaia falou aqui sobre a obediência, né? Hoje um pouquinho, nos dízimos. Definição: fazer o que nos é dito com a correta atitude no coração. Não adianta a gente fazer as coisas de Deus obrigado. Não adianta você vir à igreja porque o seu pai mandou você vir aqui. Não adianta você, que é marido, só está vindo forçado para agradar a esposa, ou vice-versa. Qualquer pessoa que esteja fazendo isso, irmãos, tem que se converter, porque aqui é o lugar de buscar a Deus, é o lugar da gente agradecer a Ele, para que tudo que Ele tem feito por nós, é o lugar onde a gente vai agradar a Ele de todo o coração. E Deus não se engana, irmãos, Ele se agrada com santidade na nossa vida. É tempo de avançar na santidade. Se você, porventura, irmão, está indo ao contrário, precisa mudar a tua direção rapidamente. Diz ali no final, olha ali, para obedecer, pois vocês conhecem os mandamentos que lhe demos
pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam o quê? Santificados e abstenham-se da imoralidade sexual. Olha só, que coisa, né, irmãos? Nós precisamos, mais do que nunca, de pegar e tomar isso aqui como parte da nossa vida, né? Não era essa aí, não. Eu li o errado, tá? Era anterior. Por favor, volta ali, Lucas. Né? É isso aí. É essa aí mesmo. Efésios 6:6. Desculpa, irmãos. Eu acabei lendo. Vamos lá, então. Olha lá o que diz. Agradar a Deus significa mais do que simplesmente fazer a sua vontade. Nossa obediência deve ser não servindo à vista. Quando Deus está olhando para você, quando você está aqui na igreja, simplesmente quando alguém está contigo, mas principalmente quando você está, o quê? Sozinho, fazendo os seus negócios do dia a dia, trabalhando na sua empresa que não tem nenhum irmão aqui para saber o que você está fazendo lá. Teu pai e tua mãe não está lá, teu marido não está lá, tua esposa não está lá. É lá que você não deve servir à vista simplesmente, como para agradar aos homens, mas como servo de Cristo, fazendo a vontade de Deus de coração. Tem que ter coração. Não adianta fazer da boca para fora. E agora, vamos lá. Paulo diz que a gente tem que andar em santidade primeiro. Pode passar agora, a próxima. Andar em santidade para obedecer a Deus. E eu queria me ater um pouquinho aqui, nesses versos, né? Diz ali, ó. Pois vocês conhecem os mandamentos que lhe demos pela autoridade do Senhor Jesus. Paulo já estava ali, falando com aquele povo, ensinando aquele povo. E agora, Paulo, então, está exortando eles de longe, né? Falando, ó, estou aqui, né? Assim por diante. E agora, ele diz lá no 3º, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados e abstenham-se da imoralidade, o quê? Sexual. Isso tem sido um pecado que tem gerado muita crise dentro das nossas igrejas. Nós estamos passando por um período, irmãos, que precisamos ter atenção nesses dias para que a gente possa se consertar, principalmente nisso que Paulo está dizendo aqui. Porque quando Paulo ministrou a Tessalônica, ele deu aos crentes mandamentos de Deus sobre a santidade pessoal. Porque tem a santidade que a gente tem como povo de Deus, mas tem a nossa santidade pessoal, em que a gente está todo dia ali. E Paulo, então, fala sobre isso. E no versículo 3 aqui, olha só o que Paulo fala. Ele lembra de que algumas coisas que é pecado, que você não tem que buscar a vontade de Deus a respeito, porque elas já estão claras na Bíblia e no seu próprio espírito. Paulo está dizendo, não adianta, você sabe que é coisa errada, irmãos, não fique orando achando, Deus, será que isso é pecado? Você já sabe que é pecado. Você não pode, e ali diz, né, abstenham-se da imoralidade sexual, que vocês sejam santificados. E isso tem trazido muita confusão nos nossos dias. Nós precisamos abandonar isso, irmão. Porque a palavra usada no grego é porneia, quando fala da sexualidade. E porneia, ela fala do contato entre um homem e uma mulher que ambos não são casados, né? São pessoas dentro da igreja que estão solteiros. E que eles têm que, da mesma forma que um casado, que tem também que tomar conta, né, para que não possa cometer adultério, nós temos que cuidar. Nós temos muitos jovens aqui nessa igreja, e eu sei que vocês estão a 1000 por hora quando se fala de sexo. Mas se você quer ter uma vida de santidade com Deus, você precisa largar, sabe? Se você quer ser santidade, você precisa colocar na tua mente que você precisa se purificar. Tem muita gente que já está namorando. A gente não é igreja de ficar pegando as pessoas e querendo que elas contem tudo.
Mas a gente quer que você, irmãos, viva em santidade ali e se purifique. Porque quando você está manchando a tua vida com o pecado da sexualidade, você também está afetando o corpo de Cristo. Porque nós somos só um corpo. Cristo é o cabeça e nós somos membros desse corpo e precisamos acertar. Não adianta, irmãos. E não tem outro jeito, é abandonar o pecado. Sabe, porque o Espírito Santo, ele conhece. Tem pessoas aqui que estão aí preparando para um compromisso maior. Você precisa se preparar. Se o teu namorado, se a tua namorada quiser ultrapassar o limite, você simplesmente fala, para com isso agora, porque eu não quero perder a minha salvação. Ah, pastor, perder a salvação? Meu Deus do céu, porque um abismo chama o quê? Outro abismo, irmãos. Daqui a pouco, quando você vê, está tomando conta de tudo. Nós somos ordenados à abstinência total da fornicação. Fornicação aqui é tanto para pessoas casadas como também pessoas solteiras. Pessoas que estão aí tico-tico no fubá, né? Esperando talvez, né? Eu estou até querendo fazer um culto do desencalhe aqui nessa igreja, né? Você sabe o nome de alguém? Conhece alguém, né, irmãos? Mas que não é para casar ou arranjar alguém que esteja no mundo, porque não temos como de maneira nenhuma. E por isso Paulo falou, olha, se você sabe que já ensinamos vocês que é pecado, você não tem nem que entrar na presença de Deus para pegar. Tu sabe que tem um cara lá fora que não tem nada a ver contigo, mulher, né? Ou rapazes, outra menina que está lá, jogada no mundo, que não quer saber de Deus, e você vai ficar orando? Não, você vai pedir, Deus, me livra disso mal. Me ajude, porque eu preciso arranjar alguém que pense como eu, que ande comigo, sabe? Que possa seguir o mesmo Deus aqui nessa terra. Nós precisamos, irmãos, consertar nossa vida com Deus para que Ele possa estar fazendo a obra na nossa vida. Sabe, devemos ser santificados e separados do pecado. Então eu queria dar aqui uma palavra para você. Se porventura você está entrando por esse caminho, volte atrás imediatamente. Talvez você não esteja com ninguém, mas talvez você esteja aí, porque a palavra grega porneia, ela vem também da pornografia, que tem sido algo que tem assolado a nossa sociedade e as igrejas, irmãos. E nós precisamos nos libertar desse mal que o diabo está alcançando, e o único jeito que tem é buscando a santidade do Senhor. A santidade nele, se limpando completamente, para que nós possamos viver diante do Senhor. Sabe, por que Paulo está dizendo andar em santidade? Passa a próxima, por favor. Andar em santidade para glorificar a Deus, irmãos. Sabe, porque quando a gente anda em santidade, a gente vai glorificando o nome de Deus. Olha que diz aí o versículo 4 e 5, diz assim: cada um saiba controlar o quê? O quê, irmãos? O próprio corpo, de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como alguns pagãos que desconhecem a Deus. Olha só a palavra de apóstolo Paulo. Aquele povo ali era um povo pecador, irmãos. Eles se converteram e Paulo pegou igrejas difíceis, né? Da Grécia Antiga, que tinham muitos deuses que eram... eles faziam seus cultos diante a prostituição, tinham prostitutas. Então, quando eles estão indo para a igreja do Senhor Jesus, Paulo, então, está dando um direcionamento novo, está ali usando da bênção de Deus que fez na vida dele, em primeiro lugar, para abençoar aquelas pessoas. Nós estamos aqui para glorificar a Deus. Este é o lado positivo do mandamento de Deus. Os cristãos são pessoas com propósitos diferentes dos demais.
Olha para você e fala para essa pessoa que é do seu lado ali, fala assim: você não é igual ao ímpio. Se você entregou sua vida para Jesus agora, irmãos, você está vivendo no corpo de Cristo. Então é totalmente diferente. Sabe, totalmente diferente. Nosso propósito é diferente em tudo que a gente vai fazer dos demais homens dessa terra. Hoje eu fico olhando e eu fico com pena dos nossos adolescentes, nossos jovens, porque muitos estão indo para a escola e chega lá na escola, muitos que são crentes não têm coragem de ir contra aquilo que eles estão propagando dentro da escola. Sabe, parece que os nossos jovens e adolescentes estão andando na contramão, parece não, estão andando na contramão do que eles estão vivendo. Mas você que está aqui, meu jovem, meu adolescente, você que é junior, que está aí já crescendo, eu quero dizer para você, você pode ser resposta de Deus para aquelas pessoas que estão perdidas, porque é isso que o diabo faz. Ele engana porque ele quer matar, ele quer roubar, ele quer destruir, e você pode ser a boca de Deus ali para dar um novo direcionamento para a vida dessas crianças, desses adolescentes. Amém, igreja? Agora, se você não tiver coragem de andar como Jesus quer que você ande, querido, você vai ser um vexame para Jesus. Você vai agradar os seus amigos, você vai agradar as pessoas ao seu lado, mas você está agradando aquele que é o dono de todas as coisas, aquele que é o Senhor de tudo. E se você não tomar uma decisão de andar corretamente, você vai se afundar espiritualmente. Aqueles que não conhecem a Deus vivem vidas ímpias por essa mesma razão, porque eles gostam do pecado. Eles gostam de se lambuzar na lama do pecado, no vômito lá do diabo, querido. Mas Deus está pronto para botar na nossa frente a mesa com o banquete dele, onde a gente pode experimentar das delícias espirituais do nosso Deus. E a pureza volta para os nossos olhos, e a pureza volta para os nossos ouvidos, para a nossa boca, para o nosso corpo inteiro, irmãos. Basta a gente abrir a nossa mente e começar a caminhar em direção a Jesus Cristo através da santidade. Andar em santidade. Mas nós que conhecemos a Deus, temos a gloriosa obrigação de glorificá-lo neste mundo. Olha só o que diz ali, ó. Mateus 5, 13 a 16. Vamos ler todos juntos? Vamos lá. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que estás nos céus. Quem falou isso foi quem, irmãos? Foi quem? Jesus. Ele falou que a gente deve ser uma luz, o sal da terra, luz desse mundo, para que as pessoas ali possam ver, para que as obras e glorifiquem o nome dele. Então, meus jovens e adolescentes, também pessoas que estão aí vivendo, mesmo sendo casado, saia desse caminho que vai te levar para longe de Deus. Saia desse caminho, porque esse caminho é uma armadilha do diabo para jogar você lá no fundo do poço. Faça como Jesus está dizendo aqui, para que você se glorifique o nome de Jesus através da sua vida, seja lá onde você trabalha, seja lá onde você estuda, lá com seu vizinho, em qualquer lugar, Deus pode fazer. Mas a próxima, pode passar. Andar em santidade, para quê? Para escapar
Opa, pastor, que negócio é esse? Tem julgamento de Deus, está aqui também? É o que Paulo está falando. Paulo está aqui trazendo para aquele povo lá de Tessalônica, irmãos, essa palavra. A palavra é dura, sim ou não? É uma verdade que acontece no nosso dia, irmãos, e a gente precisa tomar uma tenência nisso e voltar atrás. Mas olha só o que ele diz: neste assunto ninguém prejudique o seu irmão, nem dele se aproveite. Quer dizer, não é porque nós temos um irmão que está fraco nessa área que a gente vai passar por cima dele. Não, aqui ninguém anda sozinho. Essa caminhada que Paulo está falando, irmãos, nós andamos juntos uns com os outros. Você não vai ficar para trás, a não ser que você não queira consertar a sua vida, a não ser que você queira ficar do mesmo jeito. Mas se você quiser mudar, você vai conosco. Se a gente precisar, a gente te arrasta junto conosco, irmãos. Mas a gente não vai deixar você aqui. Mas para isso, você precisa abrir a sua boca. Você precisa confessar os seus pecados uns aos outros, como diz lá em Tiago. E vocês serão curados, serão sarados para a glória do nome do Senhor. E continua ali, né? O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a... Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a que lhes dá o seu Espírito Santo. Posso ouvir um amém, irmãos? Amém. Santidade, irmãos. Pureza de novo na nossa vida. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não é um Deus que está ali, simplesmente, não, ele não faz acepção de pessoas. Ele lida com o pecado onde quer que ocorra, quer seja na vida dos perdidos ou na vida de seus próprios filhos. Mas como assim, pastor? Então, quando a gente peca, a gente se torna igual ao outro pecador, né? Porque quando a gente peca, irmãos, a gente pecou igual a outra pessoa. Quando Deus está olhando para o pecado daquele homem que está lá fora, sem Deus, ele não se agrada do pecado daquele homem, mas quando ele está aqui na igreja também e vê o pecado da igreja, nós aqui, de pessoal, Deus também não se agrada do nosso pecado. Porque as nossas transgressões fazem separação entre nós e o nosso Deus. Deus não quer ficar longe de mim. Deus não quer ficar longe de você. E se você, querido, não tiver uma vida de santidade, você vai se afastar dele. Você está me entendendo? Por isso que ele quer você por perto. E por perto você precisa de santidade. Nós precisamos, irmãos, entender que nós estamos aí vivendo. A gente não sabe quando Jesus vai voltar, mas a gente tem uma certeza que ele vai voltar. E o julgamento vai acontecer. O julgamento acontece lá no final, mas acontece no nosso dia a dia aqui também. E não pensa que isso não acontece, porque quando você busca o pecado, você vai atrair coisas do pecado para a sua vida. E quando você menos espera, você está vivendo enrolado. Você está num lamaçal, sabe? Como é que chama aquele lugar que o pessoal pisa, quando pisa afunda? Um de cada vez, um só para me falar. Areia movediça. Eu tinha esquecido. É uma areia movediça, irmãos. O pecado é uma areia movediça. Que quando você bota o pé, que parece que é bom, daqui a pouco você afunda. Deus não te criou para que você afunde, mas Deus te criou para que você suba com Ele, irmãos. Você precisa voltar. Você que é homem casado, você que trabalha fora, lembre-se que você tem os olhos, e os teus olhos é para a tua esposa. E na tua esposa tu vai se saciar. No teu marido, mulher, você vai se saciar. Vocês que são casados, está fora. Não tem jeito para vocês agora. Tem que pedir a Deus para que Ele te arranje um casamento. Aí depois você pode pensar nisso. Por enquanto, nem pensa. Está entendendo?
Amém? Amém, jovens? Glória a Deus, né? A gente precisa, irmãos. Deus não faz acepção dos perdidos. Segundo, o fato de sermos cristãos não nos exime do seu julgamento sobre o nosso pecado. Olha só o que está lá em Gálatas. Olha lá, vamos ler todo mundo junto? Vamos lá. Não erreis. Deus não se deixa o quê? Porque tudo... Nem diga amém, irmãos. Sabe? Porque é verdade. Se a gente plantou, ninguém te obriga a plantar nada, obriga. Mas a partir do momento que você põe a semente, irmãos, ali vai sair alguma coisa. Se a semente é do mal, vai nascer. Se a semente é do bem, coisa boa, vai nascer também. Você precisa escolher, então, o que você vai lançar na terra. E Deus não escarnece, porque tudo que o homem semear, isso também vai ceifar. Nós temos visto no meio da igreja muita gente experimentando porque estão semeando coisas que não devem. Devemos ser encorajados a viver uma vida santa porque somos salvos. Quem é salvo aqui, levanta a mão, dá um glória a Deus, fala assim, obrigado Jesus. Nós estamos aqui, irmãos, nós não estamos livres do pecado ainda, mas nós temos o domínio, porque o domínio do pecado não está mais sobre nós, porque em Cristo Jesus nós somos o quê? Mais que vencedores. E por isso eu preciso tomar posse dessa herança que Deus me deu, encorajando um ao outro a viver uma vida santa. Sabe, você dentro da tua casa, pede ajuda à sua esposa, pede ajuda ao seu esposo, pede ajuda ao seu pai, à sua mãe, ou até ao seu filho, mas corra do pecado, porque ele vai trazer julgamento sobre a sua vida. Um andar santo envolve um relacionamento com o Pai, que nos amou a ponto de dar seu Filho por nós, com Deus Filho, que voluntariamente morreu por nós também, e com Deus o Espírito Santo, que habita dentro de nós. Sabe, irmãos, andar santo envolve essa caminhada. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nesse tempo em que eu separei, esses dias que eu fiquei, e eu pensei que eu não ia conseguir. Eu pensei, meu Deus, será que vai conseguir? Mas parecia que eu estava simplesmente me limpando, porque o pecado já não tinha mais domínio, porque a santidade começa a tomar o lugar dela. E a gente começa a se parecer com Cristo Jesus. Eu preciso andar como Cristo andou aqui nessa terra. Não podemos, irmãos, dar um mau testemunho de maneira nenhuma. E por último agora, para terminar, irmãos, isto irá resultar em um relacionamento correto com aqueles que nos rodeiam. Vai ser uma bênção, sabe? Vai resultar em um relacionamento correto com aqueles que nos rodeiam, aqueles que andam com a gente. Daqui a pouco a santidade vem, e aquilo que você fazia, daqui a pouco você está lá, está se santificando, e aí daqui a pouco aquela pessoa vinha com a mesma conversa, mas você quando ouve, os seus ouvidos já doem, porque aquilo já não faz mais parte da sua vida. E aí você fala, pode parar, porque eu não falo mais. Aquela pessoa que tem o desejo de fofocar, sabe, até dentro da igreja acontece isso, irmãos, e ela vai lá, puxa o irmão para falar do outro, mas quando você está buscando a tua santidade, a sua pureza, quando você ouvir a fofoca batendo na entrada dos seus ouvidos, você vai falar, pode parar, ou a gente chama o irmão para falar aqui agora, ou se você vai falar do irmão, você vai falar para outro, porque eu não sou lixo, eu não sou uma lixeira para pegar essas coisas do diabo. Sabe, irmãos, nós precisamos voltar esse tempo, voltar a se santificar.
Porque aquele que está em Cristo, ele é o quê? Nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós precisamos, irmãos, ter isso. Sabe? De buscar a Deus de todo o nosso coração. Essa palavra é para você, irmão. Amém? Você recebe essa palavra? Então agora, irmãos, eu não vou pedir para ninguém vir aqui para frente, de maneira nenhuma. Mas você precisa tomar uma decisão nessa noite. Você precisa olhar para esse texto que Paulo dá aqui para nós. E quando eu estava lendo e estudando esse texto, irmãos, eu fui tremendamente abençoado por Deus. Porque a gente precisa descobrir esse caminho que vai nos levar em direção a Jesus. Porque não adianta começar uma caminhada, e começar uma caminhada sem que a gente olhe para frente e não veja Jesus andando na nossa frente. Se Jesus não está ali, eu não quero estar. Se Deus não está ali, eu não quero estar. Se o Espírito Santo não está ali, eu não quero estar. Eu preciso andar atrás daquele que é o meu Senhor e meu Salvador. Aquele que é o autor e consumador da minha fé, irmãos. Larga a pureza. Eu queria que você abaixasse a sua cabeça agora, lá no seu íntimo. Nem a sua esposa sabe, nem seu marido sabe, nem seu pai, nem seu amigo que está aí. Mas eu queria dizer que nessa hora você tem a liberdade de apresentar e apontar diante de Deus que você quer viver um novo tempo. Eu espero que essa palavra não tenha sido jogado fora aqui, mas que ela possa penetrar no seu coração e que Cristo possa operar o milagre, porque Ele vai te ajudar na tua caminhada. Mesmo que seja difícil de você ser liberto desses pecados sexuais, ou seja, da fofoca, eu quero dizer que Ele está presente nessa casa hoje, e Ele pode restaurar a sua vida. Feche os seus olhos agora, e ore aí diante do Senhor. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso. Para você orar, irmão, deixa ele cantando e você ora. Feche os seus olhos aí e ore. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me mostrar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Queria nesse momento orar. Daqui a pouco a gente vai continuar, mas eu gostaria de orar com você nesse momento. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te pedir, nesse momento, Senhor, que tu possa estar, ó Deus, instruindo cada um aqui, Senhor.
Eu sei que eu fiz a minha parte, Senhor. Mesmo que não foi algo melhor, mas o Senhor pode trazer melhor conhecimento dessa palavra através do Espírito Santo na vida de cada um. Então, Pai, que o Senhor possa nessa noite confrontar, ó Pai, a impureza, ó Pai, com a santidade dentro dessa vida que o Senhor ama, que está sentado aqui nessas cadeiras. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, trazer, Senhor, força, porque o Senhor não nos abandonou aqui nessa terra. O Senhor nos deu direção, Senhor, e o Senhor está na nossa frente, e por isso, Pai, nós podemos, ó Pai, agradecer a Ti, porque o Senhor tem nos ajudado, Senhor. Que o Senhor nos ajude na nossa caminhada aqui nessa terra, que a gente não possa andar por vistas, mas pela fé, Senhor. Que o Senhor abençoe e que nós possamos, ó Pai, nessa semana, ó Pai, que está começando, que a gente faça um pacto contigo de pureza, ó Pai, de santidade plena contigo, Senhor. Que muitos que estão aqui possam escolher, Senhor, se santificar através de jejum, Pai, através das orações, ó Pai, mas que eles sejam, ó Pai, ó Deus, tomados pelo Teu Espírito Santo, Pai. E que agora nós também queremos repreender toda a ação maligna que já, às vezes já está operando, porque já está dominando, mas que nessa noite caia por terra agora e seja quebrada todas as correntes que têm aprisionado pessoas que estão no vício da sexualidade, da pornografia, Pai, seja qual for, que sejam libertos para a glória do Teu nome nessa hora, Pai. Que sejam quebrados, ó Pai, os grilhões, ó Pai. Deus, que a gente possa, cada vez que a gente for utilizar o nosso corpo, que a gente sempre pense em fazer aquilo que Te agrada, Senhor. Que quando a gente for botar uma roupa no corpo, que a gente possa pensar: Deus, essa roupa Te agrada? Ou essa roupa está me colocando em perigo? Se essa roupa está provocando alguém, Senhor, que Tu possa nos dar direção nessa noite, Pai, para que a gente possa se purificar por dentro e também por fora, Pai. E que possamos, ó Pai, continuar na nossa caminhada, Pai. Perdoa, Senhor, nessa noite. Lança por terra agora, em nome de Jesus, todos os tipos de pecados, Senhor, que eu não sei, mas Tu sabe. E que nós não sejamos, ó Pai, julgados, ó Pai, mas que a gente seja liberto pelo sangue de Jesus Cristo. Pedimos a Ti por essa igreja, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus.